Correia de máquina de lavar. Pessoal, qual correia eu acho que é a melhor para uma máquina de lavar? Sérgio aqui da TPMAC falando, e vamos lá, meus amigos, vamos fazer uma discussão aqui que é bem legal, né? Bem, aí na imagem vocês podem ver que nós temos as correias mais comuns nós temos as correias lisa, as em V e as estriadas ou poly V, né? E o interessante que a gente pode ver aí na imagem, que nós vamos tentar descobrir aqui, eu quero saber da opinião de vocês, deixem aí nos comentários da opinião de vocês, quais vocês acham que é a melhor. Se é a correia estriada ou poly V, por que ele é poly V? Porque isso aqui é V, porque ela tem várias estriazinhas formando pequenos micro Vs aqui, ou então micro V mesmo, às vezes você vê o nome como micro V aqui nessa correia. Ou essa aqui, que é em V, né, que utilizadas nas máquinas Brastemp Consul mais antigas, né, e lavadoras de outras marcas também antigas que usam esse tipo de formato aqui de correia em V, com a polia para correia em V. Sendo que a estriada ou a poly V, essa aqui é a Brastemp Consul, ela tem um modelo aqui que usa a polia lisa, e aqui nós temos a Electrolux usando uma polia que também tem as estrias aqui para encaixar a correia estriada. Uma coisa que eu não consegui achar muito sentido aqui é, por exemplo, como é que você vai fazer às vezes uma correia estriada para colocar numa polia lisa? Né? Se você faz uma correia estriada para uma polia estriada, os vizinhos que tem na correia vão se encaixar direitinho aqui e você tem um melhor atrito, né? Um maior torque e outras coisas que a gente vai ver aí nos slides mais para frente. Então, se vocês verem uma correia estriada numa polia totalmente lisa, olha, precisamos consultar os universitários, mas o certo mesmo é numa polia estriada, né? Não que não vá funcionar aqui, óbvio que funciona, mas vamos lá. Deixa eu passar num outro slide aqui que eu quero mostrar aqui uma coisa aqui para vocês. Ó, eu fiz um comparativo aqui, depois eu vou fazer um comparativo com a poly V, né? Eu fiz um comparativo aqui seguinte, as características, a correia plana e a correia lisa, né? E a correia AV. As desvantagens da correia plana, gente, é o escorregamento. É óbvio que elas escorregam, né? Elas deslizam lá na polia com muita facilidade e a V é raro. Olha, há 40 anos nessa indústria vital, é muito difícil você ver uma correia em V sair da polia. Ou do motor, ou a polia lá do câmbio, da transmissão. É muito raro. Já essa aqui é bem comum, deslizar, né? A transmissão de torque da lisa ela é baixa e média, enquanto que da V é muito maior. Claro, né? Porque a polia em V ela faz o contato, inclusive, nas laterais, então o torque é sem dúvida melhor do que uma lisa, tá? A eficiência da lisa é maior, né, porque ela pode atingir até 98%, enquanto que a em V fica entre 93% e 95%. Eficiência, gente, é a capacidade de transmissão de potência, tá? Enquanto que aqui você consegue transmitir mais potência sem perda numa plana do que numa V, mas, gente, a diferença é muito pequena, muito pequenininha, tá? Não precisa de sincronismo, né? Não precisa de sincronismo. O custo de uma plana é mais barata e a V é um pouquinho mais cara, pouca coisa, tá? A tolerância aqui de desalinhamento, gente, a tolerância do desalinhamento da plana é muito mais baixa, né, do que a média. O que quer dizer isso aqui? Tolerância a tolerância da desalinhamento é que a correia, quando ela está em funcionamento, ela pode sofrer aí aumento de temperatura, dilatação, o próprio escorregamento, ou seja, fatores, se você virar um equipamento e ela tende a sair fora, ela desalinhar, né? Então ela é mais baixa a tolerância dela do que a V, que é bem melhor em relação a desalinhamento. Requer polia específica? Não, a correia plana, qualquer polia que você coloca ali, no caso da lavadora, não estou dizendo matéria de equipamento no geral.
contanto que encaixe lá, ela vai funcionar, enquanto que a em V, sim, precisa de uma polia específica que tem que ser em V, e encaixe certinho lá na correia. Olha aqui, isso aqui que eu botei em verdinho, o que eu botei em verde é que eu achei que é na minha opinião, melhor, tá? A vida útil, gente, não tem comparação. A correia em V é muito maior a vida útil do que uma correia plana, né? Com certeza a em V é show de bola. Em matéria de ruído, a correia plana ela é melhor, tá? Ela tem um baixo ruído em relação à correia em V. Mas vamos ver outro slide aqui. Esse outro slide aqui é o seguinte, pessoal, eu destaquei aqui em amarelo essa questão da tolerância e desalinhamento, né? Por que a em V é melhor, né? Tolerância ao desalinhamento é uma característica muito importante na escolha do tipo de correia, especificamente quando estamos lidando com máquinas que vibram durante o funcionamento, sofrem dilatação térmica e são difíceis de manter perfeitamente alinhadas, né? Eu vou fazer um comentário disso aí mais para frente, mas só para vocês entenderem o que realmente seria tolerância ao desalinhamento. Nesse slide aqui eu fiz o seguinte, olha, eu fiz aqui um comparativo, né? Essa aqui é dentada, né? São as correias dentadas que praticamente não se usa no nosso ramo aqui. Tipo de correia plana em V. Tolerância ao desalinhamento realmente ele é baixa, como nos vimos, e aí, enquanto que a V é maior. Se desalinha, escorrega com facilidade, sai da polia. Pessoal, vocês sabem que lida com manutenção de máquina de lavar. Eu estou puxando sardinha para falar sobre correias e polias aqui em relação à máquina de lavar, tá ok, pessoal? Então a gente sabe sim que aqui está plana, mas a Poli V acontece isso também, ok? Enquanto que um formato da V, né, o formato trapezoidal, ajuda a manter a correia encaixada, né, nas canaletas, mesmo com pequeno desalinhamento. Então a V não tem comparação, gente, em relação à plana ou à Poli V. Essa aqui já é a correia Poli V, né? Ou a estriada, aqui vocês podem ver as estrias, né? Ele, enfim, em formato é um Vzinho, é como se fosse várias correias em V aqui dentro. Claro que se você tem o melhor dos dois mundos aqui, entre aspas, tá? O que seria o melhor dos dois mundos? A qualidade que tem a V, né, com a qualidade que tem a lisa. Você junta as duas coisas em uma só. Isso realmente é fantástico. A engenharia estudou isso e falou, gente, se a V tem as suas vantagens e a lisa tem as suas vantagens, então por que não fazer uma Poli V? Né? Juntar os dois mundos aí. A ideia é muito boa, porém, olha só, gente, as vantagens da correia estriada. Alta flexibilidade, excelente tração, né? Aqui os múltiplos frisos aumentam a aderência com menos tensão necessária. Isso aqui é que eu quero fazer um comentário. Os múltiplos frisos aumentam a aderência com menos tensão necessária, quando a polia também tem multifrisos. Como você pega uma correia Poli V e coloca, por exemplo, numa polia lisa? Então, tem problema, né? Ok, pessoal? Então, entenderam, né? Para que você possa ter essa excelente tração, a correia tem que ser Poli V estriada e a polia tem que ser estriada. Porque se você pega uma correia estriada numa polia lisa, cara, você... Bem, não posso falar aqui, né? Deixa pra lá. Boca calada. Silenciosa, realmente, elas são muito mais silenciosas que a V tradicional. Mas em se tratando de máquina de lavar, a gente sabe que com o tempo de uso, né? O pessoal da velha guarda sabe que quando começava a fazer ruído na correia, pegava lá uma vela, né? E esfregava lá a vela na correia e aquele zumbidinho sumia, desaparecia, né? Que maravilha. Assim, gente, correia Poli V não é bombril, mas é multiuso, né? Faz tudo, a gente consegue dar um jeito naquilo dali. Então, a Poli V é mais silenciosa, óbvio que é, mas em relação à tradicional. Mas a tradicional não faz barulho, não sei que quando faz, a gente dá o nosso jeitinho, né? Alta eficiência, mas a alta eficiência ela pode chegar de 97 a 98, que repetindo, alta eficiência é transferência de potência, tá? Entre a potência e giro do motor com a transmissão, sendo que a Poli V é um pouquinho menor, mas é muito pouca coisa menor, né?
Design, ela realmente é mais compacta, dependendo do tipo de aplicação, né? Ela é melhor, né? Mas em relação à máquina de lavar, isso não faz muita diferença, né? Boa tolerância a desalinhamento leve. Aqui, a boa tolerância a desalinhamento leve, melhor que a dentada, no caso que não é o nosso caso aqui. Melhor que a dentada, semelhante à correia em V. Semelhante, porém a V ainda é melhor. Mais fácil de instalar e ajustar, isso aí sem dúvida, né? Então aqui são as vantagens, né? Vantagens. Mas prestando atenção aqui nessa tração aqui que eu falei, né? Bem, vamos lá. Desvantagens da estriada. Sensível a desgaste precoce, né, se contaminada. E, pessoal, olha só. Isso aqui que nem eu escrevi lá embaixo, baseado no conhecimento empírico. É para deixar bem claro, porque se de repente algum cientista da NASA lê isso aqui, engenheiro também, olhar e falar, não, mas não sei o que, blá blá blá, vem com aquelas fórmulas complexas, né? Vai dizer assim, não, mas realmente, blá blá, mas vamos lá. Na prática, né? Por isso que eu já disse, conhecimento empírico. Sensível a desgaste precoce se contaminada. Até mesmo quando não contaminada. Contaminada é óbvio que ela é mais sensível. Porém, quando vocês, o que a gente vê na prática do dia a dia? Quando você pega uma correia com um ano de uma máquina de lavar, com um ano de uso, você tira e se você dobrar ela, já vai ficando toda ela rachadinha. Já toda rachadinha, né? Então, ela sim tem um desgaste precoce. Agora, não é só ser contaminada. Se contaminada é óbvio, mas também sem não ser contaminada, provavelmente pela espessura da correia, né? Ela sim, você vê com pouco tempo de uso, se você dobrar ela, você já vê ela já começando a ficar toda rachadinha. Precisa de polia específica, né? As polias têm que ser estriadas. Se vocês verem uma máquina que a polia estriada, a correia estriada e a polia lisa, cara, é complicado, né? Quando a polia é lisa e a correia é lisa, tem as desvantagens que nós vimos ali, ok? Não transmite tanto torque quanto a correia em V. A correia em V ela é 1000 vezes melhor, 1000 vezes também é exagero, né? Mas ela é bem melhor em matéria de transferência de torque. Ela aguenta, ela consegue ter um aproveitamento em relação aí, né? Ou seja, ideal para cargas médias, não pesadas. A correia em V ela é muito boa para máquina de lavar. Eu já peguei máquina de lavar que a correia já estava ou seja, com um pequeno desgaste, mas a bichinha ainda dando conta na lavagem. A não ser que houvesse lá um parafuso que prende o motor afrouxasse um pouco, ou um desgaste seja muito acentuado, aí sim você ia ver problema. Mas com um pequeno já desgaste, ela consegue uma transferência de torque muito boa. Requer polias limpas, ou seja, isso aqui ó, é uma desvantagem muito grande. Requer polias limpas. As estrias entupidas perdem eficiência e causam ruído. Não só eficiência, elas perdem também um pouco de aderência, né? Mas isso aqui acontece porque a polia tem que estar limpa. Porque, gente, máquina de lavar, lá a parte de baixo, quando começa a dar problema de vazamento de óleo e água, essas polias aí, elas começam a gritar, a cantar, né? Não ópera, mas elas começam, já às vezes são guerreiras, gente. A correia em V, eu sei que estou puxando muito o saco da correia em V, mas a correia em V é aquela correia, né, raiz, enquanto que a correia Poly V e a lisa é Nutella. Para mim é Nutella, né? Pessoal, minhas considerações finais, baseado no conhecimento empírico, ok? As correias em V são usadas, isso aqui eu escrevi aqui, as correias em V usadas nas lavadoras de roupas têm uma durabilidade bem maior. Por quê? Você vê que ela é bem grossinha ali, né? E ela resiste, aguenta. Cara, uma correia em V chegar a um ponto de arrebentar é muito difícil. É muito difícil. Já as Poly V, as lisas e as Poly V, você vê, gente, tanquinho. Eu vou falar nem de máquina de lavar, tanquinho. Esses tanquinhos aí estão arrebentando correia direto. Eles fazem uma correia ali em Poly V, né? Fina, arrebenta pra caramba. Arrebenta direto. Agora é muito difícil vocês verem uma correia, né? Uma Poly V, né? Elas arrebentarem. É raro. Agora, vocês podem ver que estão fazendo aí uns tanquinhos aí.
com capacidade de 10 quilos, não sei quantos quilos, e põe uma correia Poly V, que volta e meia chega o cliente, olha, parou de funcionar quando você vê a correia tá quebrada, arrebentada, né? Devido à espessura do próprio material, que a gente bota um negócio muito fininho ali e não aguenta. É Nutella, né? Suporta maior torque, as V, né? As correias raiz. Comportam-se, olha isso aqui, eu coloquei até numa outra cor diferente. Comportam-se melhor na presença de óleo causado por vazamento do câmbio. Gente, máquina de lavar, quando começa a dar problema no câmbio, você sabe que tem cliente que usa a bicha muitas das vezes. Você sabe que a máquina de lavar, os vizinhos que sabem disso, né? Tá começando a dar problema quando vocês começam a escutar barulho de helicóptero, né? Barulho de helicóptero é a máquina de lavar que o cliente coloca para centrifugar e o helicóptero fica mais potente, mais próximo, quanto mais desgaste acontece no rolamento lá, na hora que vai centrifugar. Quando começa a acontecer esse tipo de problema, antes mesmo, ela começa a ter vazamento de óleo. Quando dá um problema na caixa de câmbio, né? Devido a um retentor dá problema, né? Aí começa a vazar óleo, às vezes entra água pelo retentor de cima no tubo de centrifugação, vai lá para baixo, depois a parte de baixo dá problema também, o retentor vaza óleo, fica vazando aos poucos. Não é de repente estourou e saiu o óleo assim de uma vez, não. Vai vazando aos pouquinhos. Gente, esse óleo, pode ver, na lavadora, quando você olha no gabinete em volta do gabinete por dentro, tá tudo chapiscado de óleo aquilo dali. E aquilo vai para onde? Vai parar na polia, vai parar na correia. E cara, essas correias Poly V Nutella, né, as lisas e as Poly V, como elas são Nutella, quando bate um pouco de óleo ali e, cara, dá BO. Enquanto que as Poly V, cara, são guerreiras, cara. Eu já peguei correia, máquina de lavar funcionando, que o câmbio já tava para lá de Marrakech. A correia tava, você via que tinha um pouco de óleo na correia e a bicha dando conta lá, né? Na agitação. Máquina fazendo um barulho danado, com vazamento de água, vazamento de óleo e a Poly V lá trabalhando lá, guerreira. Então, gente, as minhas considerações finais são essas. Agora, a pergunta que eu quero ver se vocês respondem aí, porque, gente, uma coisa é eu falar da minha prática do dia a dia, né, o que acontece comigo, e outra coisa é de vocês. Então, que na sua opinião, a V ou a estriada para máquinas de lavar roupa é a melhor? Quem é a melhor, a V ou a estriada? Deixa aí nos comentários abaixo, pessoal. Pessoal, quero ver para saber se alguém discorda, se discordar. Beleza, o comentário aqui é pra gente debater, tá, gente? Trocar experiências, tá bom? No meu caso, em particular, eu voto pela V e não abro mão. Pra mim é guerreira, né? É raiz. As Nutelinha aí, infelizmente, se algum projetista de máquina de lavar, eu acredito que não, mas vai que algum projetista de máquina de lavar assiste esse vídeo. Pessoal, volta com a V. Volta com a V que, cara, a não ser... Porque tem aquela questão, né, gente? Aquela questão que o pessoal fala assim, quanto mais eu não sei... Eu só tô falando, não tô afirmando, né? Será que é interessante para a indústria fazer um equipamento que dure bastante? Eis aí a questão, né? Que quanto mais um aparelho dura em qualidade, menos a empresa, as indústrias, elas vendem, né? Então, talvez, será que é interessante realmente fazer um equipamento de qualidade para durar muito tempo? Ou não, né? Isso aí é uma dúvida, é uma pergunta, né? Então tá aí, pessoal. Muito obrigado aí por vocês terem acompanhado até agora, né? Deixem aí nos comentários se vocês acham que eu falei aqui tem algum fundamento ou não tem, né? E se inscreve aí no canal se não está inscrito para estar recebendo aí os vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.